Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém, meus irmãos? Pois bem, como é de nosso saber, irmãos, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo, se converteu ali no caminho de Damasco, onde ele pegou carta para perseguir os cristãos, a igreja que estava ali em Damasco, por volta do ano 33 DC. Paulo ele foi direcionado depois a fazer um intensivo, ele foi conduzido ao deserto, e de lá ele foi para Arábia, deserto da Arábia. Ele passa alguns anos por ali, cerca de 3 anos depois de sua conversão, ele chega em Jerusalém pela primeira vez. Dessa feita, segundo Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo passou 15 dias na casa de Pedro, começou a pregar a palavra, mas ele foi expulso de Jerusalém. Os discípulos souberam que ele estava para morrer, levaram ele correndo às pressas para o porto de Cesareia e enviaram Paulo para sua cidade natal, cidade de Tarso da Cilícia. Paulo ficou ali alguns anos naquela cidade, e Deus estava trabalhando. O interessante é que Deus estava trabalhando para trazer Paulo de novo ao cenário bíblico. E acontece que a igreja em Antioquia estava crescendo muito. Os apóstolos de Jerusalém mandaram Barnabé até lá. Quando Barnabé chega em Antioquia, que já havia conhecido Paulo alguns anos antes, foi buscar Paulo na cidade de Tarso. Paulo chega em Jerusalém novamente por volta do ano 45, alguns anos depois de ter sido expulso. E ele chega naquela cidade, irmãos, e começa a trabalhar. Segundo diz a Bíblia, Paulo passa 1 ano ensinando a palavra de Deus em Antioquia. Depois disso, Paulo sai e começa então a fazer suas viagens missionárias. Uma das primeiras viagens missionárias que Paulo vai fazer, podemos considerar a viagem missionária, foi levar alimento, ajuda de Antioquia para as igrejas da Judéia. Paulo retorna dessa viagem com Barnabé em Antioquia, chega novamente ali, e decidem então enviar Paulo, Barnabé e Marcos. Vão fazer a primeira viagem missionária. Fazem a primeira viagem missionária. A gente sabe que Marcos, ele desiste da viagem. Eles retornam então desta viagem. A viagem é um grande sucesso, muitas almas se converteram. O trabalho do Senhor foi feito como deveria ser. Obrigado. Foi feito como deveria ser. E o que me chama a atenção é que Paulo agora e os irmãos da cidade de Antioquia decidem então fazer a segunda viagem missionária. Dessa vez vai Paulo e Silas, porque teve uma desavença, como é de saber de todos, entre Paulo e Barnabé. Eles então vão fazer essa segunda viagem missionária. E Paulo, irmãos, ele chega na cidade de Corinto. E ele vai passar na cidade de Corinto 1 ano e 6 meses, segunda viagem missionária. Ele vai passar 1 ano e 6 meses nessa cidade. Ele implanta um trabalho forte, robusto, mas que não conseguia acompanhar tudo aquilo que era necessário. Então Paulo segue sua viagem, mas ainda quando ele está em Corinto, ele escreve 2 cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. De Corinto, Paulo vai para a cidade de Éfeso. A passagem dele, nessa segunda viagem missionária por Éfeso, é muito rápida. Então ele faz uma promessa para os irmãos de Éfeso que em breve, se Deus quiser, ele voltará ali. E ele segue a viagem. Paulo sai de Corinto depois de 1 ano e 6 meses, passa por Éfeso, vai em direção a Jerusalém de novo, passa pela Síria,
e volta para Éfeso. Neste meio tempo em que Paulo está indo para Jerusalém, chega na cidade de Corinto um homem por nome de Apolo. E aí você vai entender, começa a entender aquilo que a gente leu. Chega na cidade de Corinto um homem por nome de Apolo. Observe que Atos 18, versículo 24 diz o seguinte: e chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Observe, quando Apolo sai de Éfeso, porque Apolo estava em Éfeso e vai para Corinto. Paulo está em Corinto e vai para Éfeso. É como se houvesse um desencontro entre os dois. Só que o que me chama a atenção é que Atos 19, primeiro, veja o que está escrito. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Presta atenção nisso, isso é importante. Quando Paulo chega de volta a Éfeso, e ali ele vai passar mais de 2 anos em Éfeso, chega algumas pessoas com notícia da cidade de Corinto, que deixa Paulo muito preocupado. Como assim? Ele soube notícias de 2 maneiras da cidade de Corinto, quando ele agora voltou para Éfeso. Capítulo de 1 Coríntios 1:11 diz: me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Então ele soube primeiro por pessoas que vieram de Corinto e lhe trouxe informações. Mas também a igreja de Corinto mandou uma carta para Paulo. Então Paulo soube da situação da igreja por carta e soube da situação da igreja pelos da família de Cloe. Está escrito: ora, quanto às demais coisas que me escrevestes, primeira carta aos Coríntios 7:1, ou seja, Paulo recebeu uma carta, certo? Da igreja de Corinto. Então ele está sabendo agora da situação daquela igreja. E ele está muito preocupado, porque quando a gente abre a Bíblia Sagrada, você vai ver no capítulo 1, se tiver um epígrafe em cima na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 10, você vai ver em cima da epígrafe, escrito assim: igreja dividida. Não sei se a de vocês estão assim, tem alguma coisa assim? Igreja dividida. Aí a gente passa, porque esse é o primeiro problema que Paulo vai ter que enfrentar por carta, a respeito dos problemas que lhe chegaram. Que está tendo o que na igreja de Corinto? Uma divisão. Pois bem, aí Paulo vai escrever na sua carta: quero dizer com isto, a primeira carta aos Coríntios 1:12, quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Observe que o que Paulo está apontando por carta do problema que está em Corinto é uma divisão. A igreja está dividida em 4 grupos. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas e outra é de Cristo. Aparentemente, parece que quem é de Cristo é melhor, mas na verdade é o pior desses grupos. Justamente o que é de Cristo. Parece contraditório, né? Mas não é. É justamente porque aqueles que dizem eu sou de Cristo não aceitavam a autoridade de Paulo, nem a de Pedro e nem a de Apolo. Esse era o pior grupo de todos. Aquele que não aceita a liderança, a sua liderança. Que diz: eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quero. Opa, peraí. Esse é o pior grupo de todos. É claro que a gente faz parte do grupo de Jesus, mas não dividido. Nós temos alguém sobre nós, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Pois bem, aí Paulo vai fazer uma pergunta por carta para eles. Capítulo 1, versículo 13. Está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Aí ele vai fazer um pedido. Capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos. Rogo-vos é insisto. Eu insisto. Eu vou insistir, eu vou bater na tecla. Eu vou dizer a mesma coisa.
E ele vai dizer: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Entende como Paulo vai encarar com dureza o problema da cidade de Corinto? O que me chama a atenção é que Paulo, ele era um obreiro amadurecido. Observe que chega para ele notícias de uma divisão que está tendo em Corinto. O diferencial de Paulo é que Paulo não vai se alimentar desta divisão. Paulo vai se abster desta divisão. Ele não vai entrar no meio da divisão. Ele não vai colocar pilha e não receber pilha desta divisão para alimentá-la. E veja como Paulo vai administrar uma divisão. Ele vai dizer, capítulo 3, versículo 5: pois quem é Paulo, por carta? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Se não ministro pelo quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um. Ele está dizendo: olha, não, vocês estão brigando por nada. Vocês estão fazendo grupos na igreja. Mas quem sou eu? E quem é Apolo? Ele está se colocando lá no chão para que Cristo seja exaltado, entende? Aí ele continua. Vou correndo aqui um pouco. E Paulo vai apresentar então uma metáfora, que é o que nós lemos. Ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Observa como é que ele vai tratar um problema sério na igreja. A gente consegue enxergar a maturidade do apóstolo Paulo enfrentando um problema. Problema esse que eu e você passamos todos os dias, não semelhante a esse, mas muitos problemas, que muitas das vezes os problemas aumentam porque nós não sabemos administrar o problema. Tem problema que você resolve, tem problema que você consegue tirar da sua frente, e tem problemas que você administra para que eles não cresçam e piorem. Paulo está diante de um problema que ele tenta resolver, mas pelo menos ele não vai causar mais problema do que já está. E para isso ele usa a sabedoria que Deus lhe deu. E vai apaziguar aquela tempestade que está acontecendo, porque um é de um, outro é de outro. Diga glória a Deus por isso. Ele vai dizer: eu plantei. Paulo está dizendo que plantou. Para plantar, é necessário trabalhar a terra, é necessário arar a terra, é necessário escolher um terreno bom para a plantação, para que seu trabalho não seja em vão, não seja à toa. Para plantar é necessário, irmãos, tirar o lixo, aquilo que pode impedir. Tenho certeza que algumas pessoas aqui já acompanharam outras fazendo uma plantação e viu que a pessoa tira ali o lixo, não chega de qualquer jeito, não, tira o lixo, cuida do terreno, olha onde vai ser melhor. É estratégia. Pois bem, eu plantei. Tudo aquilo que possa impedir o resultado esperado, tire até mesmo antes de plantar. Paulo vai fazer isso. Mas ele plantou o quê? Ele plantou a semente. Segundo Lucas 8, Jesus, ele explicando uma parábola, ele diz que a semente é a palavra. Paulo plantou o que na igreja de Corinto? A semente. Paulo plantou o que na igreja de Corinto? A semente. Aquela semente, ela vai germinar. Não vai ser tão rápido. E Paulo partiu, chegou, deu a volta, chegou em Éfeso, foi para Jerusalém, voltou para Antioquia, voltou para Éfeso, ficou lá e recebe essas notícias. Ele não tem como sair de um trabalho para ir, resolve, manda carta, tenta resolver o problema. E o que eu acho interessante
é que ele vai dizer: Apolo regou. Fala de continuação do trabalho. Apolo regou. Aí eu pergunto para você, irmãos, o que é regar? Regar é cuidar. Regar é atentar para as necessidades. Regar é cuidar através da palavra. Sabe o que às vezes precisa para a gente? Palavra. Está tendo aqui, graças a Deus. Tenho certeza que todos os cultos aqui têm palavra. Mas é você que decide se alimentar dela ou não. O banquete está na mesa. E quem decide se sacia ou não é você, claro. Regar é cuidar através da palavra, ao mesmo tempo em que a palavra é a semente, ao mesmo tempo em que a palavra é a semente, ela também é a água que rega, se sentirmos pelo menos o cheiro das águas, vai ter resultado. Paulo diz que Apolo regou. Se a gente sentir pelo menos o cheiro das águas, vai ter resultado. Pelo menos o cheiro das águas. Vai fazer aquela planta que foi cortada dar fruto novamente. Vai voltar a crescer pelo poder da palavra de Deus. Não vai ficar desanimado, não vai ficar de cabeça baixa. Porque Deus está regando sua alma nessa noite, regando sua vida nesta noite, está te alimentando pela palavra, está tirando o que não presta, está tirando aquilo que impede o teu crescimento, está tirando aquilo que te impede de se achegar a Deus. Depois, Paulo vai dizer, é que Deus deu o crescimento. Observe que parece que é um trabalho em que Deus nos escolheu para trabalhar junto com Ele, sim ou não? Ele poderia enviar os anjos? Sim. Com certeza faria um serviço muito melhor que a gente. Mas nos escolheu. Escolheu você que está aqui, eu, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de fraquezas, mas que me esforço. Tenho certeza que você está aqui porque também se esforça. Você é valoroso. Você é valente. Você é valente. Você é valoroso. Você é valorosa. Não deixa o inimigo baixar a tua cabeça. Não baixe a guarda. Olha para o alto. O meu socorro ele vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. E ele vai dizer: Deus deu o crescimento. Para quem, irmãos, que Deus deu o crescimento? Para a semente que agora cresceu. Se eu fosse perguntar quantas lutas você passou e está aqui de pé, quantas lutas você passou e está aqui para a glória de Deus? Talvez você que está me ouvindo, alguém pensou em desistir da jornada, da chamada, dos trabalhos, daquilo que Deus confiou na sua mão. Mas quando você estava pensando em desistir, Deus deu crescimento. Quando você estava pensando em parar, Deus foi lá e disse: vai crescer, não vai murchar, não vai morrer, vai viver. Observe, crescimento, irmãos. O que Paulo quis dizer a Corinto: eu sou a videira, vós as varas. Quem está falando isso é Jesus. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Paulo entende que quando ele estava plantando, era por Deus. Quando Apolo estava regando, era por Deus. E ele entende que sem Deus não adiantava plantar, e sem Deus não teria nenhum resultado regar, mas com Deus vai dar tudo certo. Qual é o teu problema? É impossível para Deus? É impossível para Deus resolver o teu problema?
É impossível para Deus estar na batalha que você está passando? É claro que não. Jesus disse o quê? Eu estou contigo todos os dias. Ele não disse que estaria com você nos momentos de felicidades, ou nos momentos que você escolhesse para que Ele estivesse com você, não. Ele disse, eu estou contigo todos os dias. Por isso você está aqui, porque Ele te deu crescimento. Ele jogou água na sua vida. Pois bem, observe que maturidade, crescimento, Deus deu o crescimento. Crescimento fala do quê? De maturidade. Aí quando Paulo vai escrever a igreja de Éfeso, veja o que ele escreve, capítulo 4, versículo 13. Ele vai dizer, até que todos cheguemos. Quando Paulo fala cheguemos, está falando de um processo. Quando Paulo fala cheguemos, está dizendo passo a passo. Vamos chegar, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar, a gente vai dar passo a passo e vamos chegar. Até que todos cheguemos, processo de aprendizagem. Você perde hoje, amanhã você vence. Vence hoje, amanhã você perde. Hoje a porta se abre, amanhã ela se fecha. E você continua servindo, você continua adorando. Vem o vendaval, destrói o que você plantou. Você começa, levanta, planta de novo. Porque você sabe que vai dar certo. Porque Deus está contigo. Independente se as intempéries da vida atrapalhar a nossa jornada, faz parte para o crescimento. Deus deu o crescimento. Crescimento fala de maturidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Você acha que Paulo estava falando da estatura de Cristo? Não, estava falando da maturidade. Como assim maturidade? A Bíblia conta que Jesus estava num barco e estava dormindo. Vocês conhecem bem o texto? Paulo estava num barco, Jesus estava num barco dormindo. Vem uma tempestade sobre o barco. Os discípulos entram em desespero, não é verdade? Eles entram em desespero com medo de morrer. Senhor, nós vamos perecer. Está Jesus o quê? Tranquilo. Por quê? Tem experiência. Ele tem experiência, tem convicção. E enquanto nós estamos todos preocupados, Jesus está tranquilo, dizendo, eu estou cuidando de tudo. Nada escapa da minha mão. A falta-nos é confiança, de confiar nele. Porque a gente fala, Senhor, vai na minha frente. Aí você confia que ele está na frente. Daqui a pouco você se desespera, parece que já deixou de confiar. E ele está dizendo, eu estou na tua frente. Eu estou contigo. Eu vou contigo. Aonde pisar a planta dos teus pés, abençoado será. Eu vou na tua frente. Eu vou desembaraçar os caminhos tortuosos. Eu vou abrir caminho no meio do mar. Sim ou não? O que precisa eu fazer numa hora dessa? Ficar tranquilo, adquirir experiência no meio dos desertos da vida. Talvez você esteja passando por um problema muito difícil. E dói na alma, dói no coração. Mas é para te trazer experiência. Por isso que ele disse, o que eu faço hoje, você não entende. Mas depois do processo, é que você vai compreender, entendeu isso? A única coisa que a gente precisa aprender, esperar o processo. Passar pelo processo. Aguardar o Deus que nos colocou no deserto, porque Ele nos encaminhará até o fim. Ele nos dará a nossa vitória. Foi dito aqui que nós somos mais do que vencedores. E é em tudo, tudo. Observe, como Jesus era experimentado, e a gente viu a experiência de Jesus. Agora veja a experiência de Paulo.
Filipenses, quando ele está dentro de uma prisão, observe, Paulo, ele já foi preso em Jerusalém por volta de 57 depois de Cristo. Foi preso em Jerusalém. De Jerusalém tramaram a morte dele. Um parente dele soube disso, avisou. Deus deu o livramento, levaram ele para o porto. Aliás, levaram ele para a cidade de Cesareia. Ele ficou preso em Cesareia por 2 anos. A Bíblia diz que ficou 2 anos inteiros preso em Cesareia. Esse homem sai da prisão de Cesareia depois de 2 anos, por volta de 59, por volta de setembro, entre setembro e outubro de 59. E ele só vai chegar na cidade de Roma no começo do ano de 60, vai ficar mais 2 anos preso. Sai dessa prisão no ano 62. Paulo passou 4 anos preso, seguidos. 2 em Cesareia e 2 em Roma. Depois ele é solto de Roma. Mas quando ele está nesta prisão de 2 anos, na cidade de Roma, ele vai escrever 4 cartas, que é conhecida por nós como as cartas de prisões. E uma dessas cartas, dentro da prisão, olha o que este homem experiente está falando. Veja o que é um cristão que sabe passar por processo, que foi lapidado por Deus para passar prova e ainda glorificar a Deus no meio da luta. Filipenses, ele vai escrever da prisão a carta à igreja de Filipos, que é aos filipenses. E ele vai dizer, capítulo 4, versículo 12. Veja a experiência de alguém que está preso, passando privações. É claro que nesta prisão, como é de nosso conhecimento, Paulo estava numa prisão domiciliar, porém acorrentado. Mas estava numa prisão domiciliar que ele trabalhava e pagava o próprio aluguel da casa. A gente tem ciência disso. Era uma prisão domiciliar. Ele só vai ser preso numa masmorra por volta de 67. Essa sim, que é a prisão do ano da sua morte. Agora nesta aqui, veja o que Paulo vai dizer. Capítulo 4, versículo 12 de Filipenses. Sei. A palavra sei quer dizer que ele já tem conhecimento. Sim ou não? Já passou por isso. Ele está dizendo, eu sei, eu tenho experiência. Ele vai dizer, sei estar abatido. Sabe quando a gente está abatido e a gente quer parar? Esse está abatido e nada o faz parar. Dá para compreender isso? Esse está abatido, está preso e nada o faz parar. Por quê? Porque o propósito, o foco é maior do que a luta. O teu foco tem que ser sempre maior que a tua luta. Tua luta nunca pode ser maior do que a tua chamada, do que o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Nada do que você está passando aqui é motivo para te afastar de Deus, te tirar da presença de Deus. Nada. Pegue experiência com a vida, se apresente a Deus e diga, Senhor, pode acontecer o que for, mas de diante de ti eu não saio. Davi estava passando um processo muito difícil, abatido. É claro que aconteceu algumas coisas na sua vida, mas ele vai dizer, Senhor, não me lances fora da tua presença, não, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me importa a situação, a tua situação. Não importa se é doença, enfermidade, porta fechada, não me importa, briga na família, não me importa. O que importa é que Deus é contigo e Ele está trazendo experiência para a tua vida. Sei estar abatido, sei. Aí ele vai continuar dizendo a palavra sei. Sei também ter abundância. Tem pessoa que se perde na abundância, sim ou não? Se perde.
Ele está dizendo: eu sei ter em abundância. Eu sei administrar a época das vacas gordas, para quando vier as vacas magras, eu ter como me prover. Pois bem, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as... Olha que homem experiente, irmãos, nos ensina muita coisa. Em todas as coisas estou instruído, sim ou não? Tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Isso é processo. Paulo passou por um processo de vida, e esse processo lhe ensinou a valorizar todo o tempo, inclusive o tempo de suas prisões. Paulo valorizava cada dia dentro daquela prisão de Roma. Agora eu olho assim, pastor, só mais 2 minutinhos. Eu olho para Paulo e vejo assim: Paulo soube valorizar o momento dentro da prisão. Será que nós não podemos valorizar o nosso momento em liberdade? Se ele valoriza o tempo, os dias de suas prisões, será que podemos louvar a ele no dia da luta? Deus tira um povo com mão forte do Egito e diz para Moisés: Moisés, eu quero que esse povo me sirva no deserto. Mas no deserto tem outro canto para servir? Não, eu quero que eles me adorem no deserto. Vou terminar aqui. Aí Paulo inicia a sua terceira viagem. Ele sai de Éfeso, né? Terceira viagem dele, a saída é ali de Éfeso, onde ele passou cerca de 2 anos e meio, contando com outra passagem dele, cerca de 3 anos, que é o que ele vai calcular no total. Vai dizer: eu estive 3 anos convosco, somando 2 viagens, 2 passagens ali. E ele vai para Macedônia, onde ele vai escrever. Quando ele chega na Macedônia, ele está em Éfeso e escreve a 1 Coríntios. Ele sai de Éfeso, vai para Macedônia, já está perto de Corinto, mas ainda não dá tempo. Ele escreve uma carta antes de chegar em Corinto. Aí ele vai dizer isso aqui, e aqui eu encerro. Porque quando ele chega na Macedônia, quando ele chega da Macedônia, ele escreve aos Coríntios, e depois de Corinto, ele vai escreve em Corinto uma carta à igreja de Roma. Isso, em Corinto, ele chega em Corinto e escreve a carta à igreja de Roma. Veja o que ele vai dizer, capítulo 8, versículo 18, e aqui eu encerro, meu horário já findou. Porque para mim, tenho por certo, isso está novamente falando de experiência, certo? Novamente falando de experiência. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vou falar isso aqui rapidinho. Para Paulo, a luta nunca era maior do que o propósito. Para Paulo, a adversidade não ofuscava o brilho do Jesus que ele servia, entende? Fique com esta palavra: não se ofusque com as lutas desta vida, não perca o brilho do Espírito Santo, por causa de lutas desta vida. Tudo aqui é passageiro, isso aqui passa, e a glória que para nós está para ser revelada é bem maior do que qualquer adversidade. Obrigado, pastor.